Introdução, livro Yoga Vedanta do professor Jonas Mazetti, escrito pelo Swami Paramarthananda. Os seres humanos possuem 3 diferentes personalidades. Uma delas é a personalidade usufruidora do mundo. Desde o nascimento, começamos a usufruir o mundo ao nosso redor através dos sentidos e da mente. Esse usufruidor é chamado em sânscrito de bhogta e usufrui durante a vida de várias experiências prazerosas e dolorosas. Essa personalidade existe desde o início da vida. Há uma segunda personalidade no ser humano chamada de agente da ação. Inicialmente, como um bebê, uma pessoa não faz ações deliberadas, mas à medida em que ela cresce e que os seus órgãos de ação tornam-se bem desenvolvidos, ela se torna capaz de planejar e realizar ações deliberadas. Em sânscrito, o agente da ação denomina-se com o termo karta. Contudo, não existe em nós apenas essas 2 personalidades, há ainda uma terceira, o conhecedor. Essa personalidade é aquela capaz de aprender com o mundo. Cada ser humano é capacitado com um grupo de instrumentos de conhecimento através dos quais ele pode aprender coisas. Esse aprendiz, o conhecedor, é chamado em sânscrito de Gnata. Essa é a terceira personalidade presente em cada um de nós. Assim, todos temos 3 personalidades: o usufruidor, o agente da ação e o conhecedor. Cada personalidade tem um campo muito vasto no qual pode atuar. De fato, se você quiser ser um conhecedor e aprender, há infinitas coisas para aprender. Por outro lado, se você quiser ser um agente e fazer coisas, existem infinitas ações a serem feitas. E se você quiser ser um usufruidor, há também infinitos objetos e situações dos quais usufruir. A tragédia, entretanto, é que nós temos uma duração muito curta de vida. Naturalmente, devido à limitação de tempo, não podemos fazer todas as coisas nos 3 campos e, portanto, surge a questão: como priorizar essas 3 personalidades? Qual deve ser a predominante e qual a subserviente? Guiando-nos exclusivamente por nossa natureza ou instinto, nós escolheremos apenas uma personalidade como predominante, o usufruidor. A maioria das pessoas está preocupada apenas com o tipo de experiências que elas tiveram, têm e terão. Quando você coloca o usufruidor no topo, como mestre, naturalmente, toda a vida se configura de modo que o conhecedor e o agente da ação tornam-se dominados por ele. Você pode olhar para a nossa educação e ver como isso funciona na prática. Por 20 anos, uma criança vai para o colégio e, quando chega a hora de escolher uma profissão, o parâmetro de escolha é: eu quero fazer o curso que me proporcionará o melhor emprego. E qual o parâmetro para avaliar a qualidade do emprego? Qualquer emprego, em qualquer lugar do mundo, que me pagará o maior salário. O salário é para que eu, como um usufruidor, possa ter a melhor infraestrutura, e a qualidade da infraestrutura é determinada pela sua capacidade de dar-me uma vida confortável e feliz, com todos os prazeres possíveis ao meu dispor. Eu sou considerado uma pessoa de sucesso quando me torno o melhor usufruidor, com as melhores experiências ao meu dispor. Você é considerado o mais bem-sucedido ser humano em termos do tipo de roupa que você usa, das joias que você tem, da marca de carro que você dirige, do número de quartos que existem na sua casa e etc. De modo que, constantemente, o universo está passando a mensagem de que um ser humano de sucesso é um usufruidor bem-sucedido. Esta é a nossa sociedade, e essa é a conclusão a que chegaremos se formos guiados meramente pelo nosso instinto e natureza. Os ensinamentos de Vedanta, no entanto, dizem-nos que o nome disso é materialismo. A definição de materialismo é: qualquer sistema no qual o usufruidor seja louvado como o aspecto mais importante da vida. Nesse caso,
todo conhecimento que eu ganhar e toda ação que eu fizer estará a serviço do usufruidor. Até mesmo se você observar as pesquisas científicas que estão em andamento hoje em dia, você notará que a maioria delas está direcionada para um só objetivo: como tornar o ser humano um usufruidor melhor. De acordo com Yoga e Vedanta, contudo, o usufruidor nunca deveria ser o aspecto mais importante da nossa personalidade. Por outro lado, um ser humano só é considerado um ser humano quando dá predominância ao agente da ação e ao conhecedor. Por que isso é dito dessa forma? Qual é a lógica por detrás dessa afirmação? Olhe para os animais. Quantas personalidades eles têm? Um animal nunca pode tornar-se um aprendiz e, portanto, o conhecedor nele está ausente. Os animais também nunca podem planejar e realizar alguma ação deliberada, porque suas ações são governadas por instintos. Eles são programados para agir de certo modo. Eles não podem fazer escolhas como agentes deliberados e, portanto, o agente da ação também está ausente neles. Sendo assim, os animais têm apenas uma personalidade e nasceram unicamente com o propósito de serem usufruidores. Durante toda a vida, eles só têm um trabalho: usufruir e usufruir. Nós, seres humanos, compartilhamos apenas a personalidade de usufruidor dos animais. Isso significa que o usufruidor é o próprio animal em nós, porque é aquela parte da nossa personalidade idêntica a deles. Isso significa que, se eu sou um ser humano, a personalidade que me faz ser o que eu sou não pode ser a do usufruidor, mas unicamente a do conhecedor e o do agente da ação. Portanto, se eu mantiver o usufruidor como a minha personalidade principal, a minha vida será animalesca. E se eu me tornar o usufruidor mais bem-sucedido, o que isso significa? Que eu sou o animal mais bem-sucedido. Mas para isso, nós não precisaríamos de um nascimento humano, concorda? Portanto, se quisermos crescer como seres humanos, devemos primeiro aprender a tornar esse usufruidor menos predominante. Não deixe que ele se torne o personagem principal da sua vida. O que significa que você não deve se apegar às experiências passadas ou futuras, reclamando com as pessoas sobre o que lhe aconteceu de ruim no passado e ansiando por experiências maravilhosas no futuro. O yoga diz: minimize o usufruidor e dê predominância ao agente da ação e ao conhecedor. Aprenda a ser um agente da ação bem-sucedido e também um conhecedor bem-sucedido. O que você faz e o que você conhece fazem de você um ser humano superior e de sucesso, e não aquilo de que você usufrui. Os ensinamentos de Yoga e Vedanta têm como objetivo trazer-nos os meios necessários para essa transformação. Namastê.